Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Acompanhe nesta edição. O projeto de lei deve obrigar plantio de árvores em novos empreendimentos no estado. Deputado quer hospital referência no noroeste do Espírito Santo. Duplicação da BR-101. Parlamentar reclama da demora nas obras da rodovia federal. Os novos empreendimentos imobiliários do Espírito Santo deverão ser mais arborizados. Projeto de lei do deputado Padre Honório prevê a obrigatoriedade de plantio de árvores em pelo menos 3% da área dos empreendimentos. A proposta é para os setores público e privado em imóveis de caráter residencial, comercial ou industrial. O autor explica a importância da iniciativa para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Nós sabemos que a cada ano que passa, a temperatura vem aumentando. E nós temos, principalmente na área urbana, uma falta de vegetação e um aumento da temperatura. E muitas vezes os novos empreendimentos imobiliários não levam em consideração que a presença de uma árvore ou de algumas árvores fariam muito bem, principalmente à saúde das pessoas ali naquele local, ou às vezes um condomínio, e também nos lugares públicos. Você vai numa escola, se fala sobre essa questão ambiental, mas você muitas vezes não vê uma árvore plantada naquela escola ou naquele estabelecimento público. Num hospital, próximo a um hospital, várias unidades de saúde. Então as pessoas não se preocupam com isso. A cada dia que passa, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, as nossas cidades viram mais selva de pedra do que a presença de uma vegetação que possa trazer um pouco mais de qualidade para as pessoas que frequentam ali. Por isso que nós estamos sugerindo, através desse projeto, que os novos empreendimentos, as novas construções, tanto privado quanto público, pudessem contemplar como obrigação fazer o plantio, para trabalhar um pouquinho essa questão do clima e também dar um pouco mais de conforto e beleza às cidades, porque uma cidade sem árvore é uma cidade morta. Segue com aprovação na Casa projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem visor de preço nas caixas registradoras. O objetivo é ajudar o consumidor a acompanhar o registro e o valor das compras. A proposta é do deputado Amaro Neto, mas o parlamentar Sandro Locutor apresentou emenda ao projeto. Confira a mudança proposta. É importante que quando o consumidor está fazendo as suas compras, principalmente em supermercados, em outros ambientes de grande monta, que ele consiga ver o somatório do que está comprando. A minha emenda é apenas para retirar a micro e pequena empresa, porque muitas vezes pequenos estabelecimentos comerciais, que tem inclusive um limitador de arrecadação, de receita, para ele poder estar enquadrado como micro e pequena empresa, né, ela não tem condição e até o volume de registro na registradora não se faz necessário como em um supermercado, por exemplo, né? Então, a emenda é preservando a micro e pequena empresa, evitando um custo que, a meu ver, é desnecessário e também em conversa com os segmentos da micro e pequena empresa do Espírito Santo. A cobrança de pedágio na BR-101 e a demora nas obras de duplicação da rodovia repercutiram na Casa. Quem falou sobre o problema foi o deputado José Esmeraldo. A Eco 101, que é a responsável, que é a empresa responsável pela execução desse trabalho, aproximadamente 500 quilômetros, que pega desde o Rio de Janeiro até a Bahia, na verdade nada fez até agora. E o pior, desde 2013, eu estou bem lembrado, quando vieram as autoridades responsáveis pela Eco 101, aqui na Assembleia, inclusive foram muito bem atendidas pelo deputado presidente na época, Ferraço. Eu participei também da reunião e naquele momento eu acreditei sinceramente de que a obra iria deslanchar em função da fala dos empreiteiros, daqueles que faziam parte do consórcio, um somatório de empresas. E na verdade o que fizeram foi o quê?
implantaram 7 praças de pedágio, 7 cobranças e nada foi feito. Isso em 2013. Faz 4 anos que a população capixaba passa na BR-101, paga o pedágio e não tem nenhum benefício. Não foi feito nenhum benefício, apesar de que a BR-101 é uma estrada federal, não é da competência do governo estadual e muito menos da Assembleia Legislativa, mas como eu estou vendo que aqueles que deveriam se preocupar, que são os federais, deputados federais e senadores, não vejo nenhuma fala contra essa empresa, que a única coisa que faz é arrecadar. E muitos milhões já foram arrecadados e não vejo nada de benefício para a população capixaba. Já o parlamentar Euclério Sampaio se pronunciou sobre o aumento do pedágio da Terceira Ponte. No momento que a sociedade se discute que a taxa de tarifa de manutenção está majorada, inclusive o Ministério Público já peticionou, informando isso ao Judiciário, e de repente o povo é surpresado com essa notícia de que determinação de reajuste, fica uma situação muito difícil. Então essa casa tem que se posicionar, e eu requeri ao presidente que coloque em votação um projeto para suspender a cobrança de pedágio, tanto na Terceira Ponte como na Rodovia do Sol. O povo está cansado de ser espoliado por esse consórcio nefasto que existe no nosso estado, que administra a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol. São Gabriel da Palha, município do noroeste do estado, poderá ter um hospital público regional de referência. A proposta é do deputado Teodorico Ferraço. Foi feita uma grande reunião em Governador Lindenberg, presente 10 representantes de municípios ligados ao noroeste, inclusive de São Gabriel da Palha, vários prefeitos, vários vereadores, e na ocasião foi dito que haviam 2 hospitais em São Gabriel da Palha, um funcionando mais ou menos, outro funcionando com precariedade, e um outro em Pancas, que tinha acabado de fechar as portas, e que o povo do noroeste tinha que correr para Colatina. E Colatina atendia muito bem, mas que não tinha condições de atender a todos. E a solução encontrada foi a indicação para o governo do estado e para o governo federal que deveríamos adotar um hospital, aquele que está em melhores condições, que já tem projeto para oferecer hemodiálise, UTI, enfim, evitar que Colatina fique muito apertada com laboratórios, exames e etc. E a escolha do lugar de São Gabriel da Palha é porque lá existe já um hospital que está realmente atravessando alguns problemas, mas que com a mão do governo do estado e do governo federal, pensando nos municípios que compõem o noroeste, se possa realmente ter ali um hospital. Quem mata animais deve ser preso? A proposta de rigor na punição para esses casos está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Os deputados federais discutem em Brasília projeto que prevê prisão de 2 a 4 anos para quem matar cães ou gatos. Se o crime for cometido com uso de veneno, espancamento, asfixia ou outros métodos cruéis, a punição poderá ser aumentada em 1 ano de prisão. A iniciativa exclui da punição o caso de morte por eutanásia, quando o animal precisa ser sacrificado. Mas para isso é preciso a emissão de laudo veterinário. O projeto prevê ainda detenção de 1 a 2 anos para quem negar socorro ou deixar de comunicar ao poder público situação de animal que precisa de amparo. A legislação atual prevê detenção de 3
6 meses a 1 ano para quem cometer maus tratos contra animais. E você, o que acha do agravamento das punições contra quem comete maus tratos contra animais? O Plenário do Povo veio às ruas saber a opinião das pessoas sobre essa medida. Eu acho mais do que justo. Aliás, eu acho que 5 anos ainda é pouco, que não deixa de ser uma vida, apesar de ser um animal que estão se tirando, né? E de repente o animal não tem autodefesa nenhuma, não tem como se defender. Então eu acho que 5 anos é pouco ainda. Na minha opinião, teria que ser mais ainda. Eu acho muito pesado, muita coisa para o tipo de crime. Não concordo. Tinha que ser menos tempo. É a mesma coisa como se fosse um filho, um cachorro nosso. Então a gente tem que fazer por onde, cuidar dele. Se não quer, não pega. Não chega perto. Os animais também são vida, como a gente. Você está tirando uma vida como qualquer outra. Eu concordo com essa pena, acho que poderia ser até maior. São os únicos que têm amor verdadeiro, são os animais. Eu acho muito bom mesmo. Tomara que dê certo, porque no país onde ninguém respeita as leis, né? Eu acho que a questão de defesa dos animais é excelente, excelente. Agora, por exemplo, eles estão matando macaco por causa da febre amarela. Não é o macaco que transmite a febre amarela. O macaco é até um sinal aonde tem a febre amarela. Concordo em ter algum tipo de punição. Eu não sei se cadeia seria a melhor opção. Porque, querendo ou não, lá a pessoa vai estar junto com outras pessoas que cometeram crimes ainda maiores, entendeu? Mas eu concordo sim que deve haver uma punição, acho justo, acho absurdo quem faz algum tipo de atrocidade com um animal. Acho que deve ter algum tipo de punição sim. Eu acho corretamente punição, com certeza, porque o bichinho, o animal, ele não pede para ter um dono. Já que você pega, você tem que cuidar. Isso não custa nada, se você está vendo também jogado, dá um pouquinho de comida, uma água. Eu acho que é como se você estivesse negando ao ser humano. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias da Assembleia para você. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Alice, o seu canal Cidadão.